Agora, podem-nos acusar de tudo, mas não nos podem acusar de não termos escolhido os melhores sítios do mundo. Como Salvador mostra, como o Rio de Janeiro mostra, se formos à Ásia é a mesma coisa, ou à África. Os portugueses tinham e têm uma sabedoria inata na escolha dos lugares, na utilização das brisas marítimas, como acontece aqui. Isso é algo inato e é o que nós tentamos ensinar aos nossos alunos, ou seja, aquilo que nós podemos chamar um regionalismo crítico, um contextualismo na relação de um povo que não é rico, nunca foi, só foi rico quando explorou o Brasil. Portanto, quando as riquezas do Brasil alimentaram o país, fora isso, sempre andamos aos caídos, não é? Sempre em crise. E, portanto, nós tirávamos muito partido da rocha, do local, da implantação e, portanto, este sentido do Deus do lugar que nós indicávamos para fazer boa arquitetura. Eu diria que os portugueses foram sempre adoraram Frank Lloyd Wright. Portanto, esta arquitetura é extremamente orgânica, articulada nos sítios. Ora bem, com as cores foi a mesma coisa. Os materiais que usávamos, tectónicos ou não, sempre tiraram partido das cores dos sítios, das terras, das pedras dos sítios, das cores locais e, portanto, o sentido de que há um Deus da cor, um Deus do lugar, um sentido do lugar da cor, é algo que é extremamente importante do ponto de vista antropológico. Passa, por favor. Bem, agora, mais rapidamente, se não estão feitos, nunca mais acaba. Passa. Portanto, que cores é que tínhamos? O que é que eram os vestimentos? O que eram os acabamentos? Isto é uma coluna romana que foi de pedra e que foi revestida com uma pasta de cal pintada com a cor da pedra. O que é uma coisa muito estranha. Porquê? Porque nós, arquitetos, pensamos logo, mas estes, como o Asterix, não é? O Asterix tem aquela célebre frase: os romanos são loucos. E, portanto, nós, olhar para isto e dizemos assim: os romanos devem ser loucos. Porque se têm a pedra, porquê é que não mostram a pedra? Porquê é que têm a pedra, põem um barramento por cima, pintam com a cor de pedra? Não faz sentido. Mas faz sentido. E isto é um dos problemas que nós hoje temos. Porque todos nós, no século XX, fomos treinados, nas faculdades de arquitetura, para uma coisa que é uma enorme mentira, que é a verdade dos materiais. Então, o que é isto, a verdade dos materiais? Se você tem concreto, o concreto deve estar à vista. Se você tem madeira, a madeira deve estar à vista. Se você tem vidro, o vidro tem que ser vidro. E você não pode pintar, não pode decorar, não pode fazer nada. Ora bem, na arquitetura histórica era o oposto. Se você tem pedra, ou você põe revestimento ou pintura. Se você tem madeira, pinta e imita a madeira, que parece uma coisa completamente louca, mas não é. Nós, por exemplo, no concreto em Portugal, não sei qual é a situação brasileira, mas estamos com problemas gravíssimos. Um dos problemas mais graves que temos é que julgávamos que estávamos a fazer barragens de concreto que iam durar 150 anos e agora achamos que só duram metade do que tínhamos previsto. E porquê? Bem, quem sabe da tecnologia dos materiais sabe que há processos de adulteração muito rápidos de corrosão do aço, que não dependem só do recobrimento, dependem de reações químicas internas. E, portanto, o que é que nós hoje estamos a fazer em Portugal? Não sei o que é que está a fazer o Brasil. Estamos a pintar o concreto, cor de concreto nas barragens, ou seja, estamos a voltar àquilo que os antigos faziam. Quando os romanos fizeram isto, eles sabiam perfeitamente que, ao tirar esta pedra da pedreira e expô-la às intempéries, podiam aparecer sinais de degradação. Podia haver pedras que iam durar 1000 anos e outras que, ao fim de 2 ou 3 anos, mostravam, pelo tempo geológico da feitura do próprio material, linhas de descontinuidade. Enfim, o professor Mário Mendonça dava uma conferência sobre isto, ou Cibel. Eu não sou capaz, mas percebo que, aplicando este revestimento superficial, nós tínhamos um sistema que ia proteger o tectónico, aquilo que era destinado a durar muito tempo, garantindo uma imagem que era refazível de X tempo, que ainda por cima custava peanuts, ou antes custava feijões. Porque o preço da mão de obra para fazer isto era algo que não... eram escravos. Já não é assim. Agora o nosso drama da construção civil é que o escravo ganha muito. Que é a mão de obra, cada vez, e vocês vão viver isso, nós também já vivemos, o preço da mão de obra, quando as condições de vida das pessoas melhoram, cada vez vai aumentar mais. Neste momento em Portugal, o fator decisivo de qualquer construção é a mão de obra, não é os materiais. Os materiais contam muito pouco de comparação com o custo da mão de obra. Passa, por favor. Portanto, tínhamos muito poucos materiais, era basicamente a cultura da cal, a cultura das terras, algumas covas, e a mão humana, com estes materiais, pode fazer arquitetura especialista, não pode fazer estilo império. Com materiais que, por cima, eram locais, eram baratos e estavam facilmente disponíveis. É a coisa mais ecológica do mundo. Faça, por favor.
Portanto, o que é que tínhamos basicamente? Agora mais sistemático. Essencialmente, nós tínhamos uma cultura de cor que durante séculos vos comunicava o que vocês veem aqui. O que é que vocês veem aqui? Vêem um jogo de cores, claro-escuro, onde a ideia de linguagem da arquitetura é essencial. Uma linguagem de cariz clássico. Fernando Távola, mais uma vez, quanto mais velho estou, mais me lembro. Quando o meu velho professor me dava aulas, eu acho que às vezes entrava por aqui e saía por aqui. Como acontece? Agora que estou mais velho, cada vez mais entrou por aqui e ficou, e vou-me lembrando das velhas lições. Távola dizia que uma boa arquitetura é sempre uma boa camisa. Nós inventamos não sei quantas camisas e voltamos sempre ao colarinho, voltamos sempre ao... E depois ele explicava, tem que ser assim. E tem que ser assim porquê? Porque se não houver remate, a camisa rasga. Quando termina a camisa e começa a minha pele e a cara, há um problema não só de resistência de materiais, mas há um problema estético, um problema de transição entre as coisas, entre uma coisa e outra. E, portanto, toda a grande arquitetura, entre uma coisa e outra, apesar do esforço que nós fizemos na época moderna de acabar com isto tudo, mas depois, quando vemos com atenção a obra dos grandes arquitetos, vamos ver, por exemplo, no Corbusier, tudo é não sei o quê, mas depois há ali uma pequena peça que faz a transição. Um pequeno remate. Está lá, às vezes não muito visível, mas está lá a cultura da camisa clássica. No caso da arquitetura de raiz clássico, mesmo vernacular, o que é que isto implica? A arquitetura encontra a terra e marca esse encontro. A arquitetura deixa de ser opaca, tem um vão e marca essa transição. A arquitetura termina e dá lugar a uma outra realidade formal e temos o pinhal. A arquitetura termina e começa ao céu, temos o beirado e temos a transição para o telhado. A arquitetura muda de piso e temos uma marcação do piso. Portanto, é um código extremamente, eu diria, essencialista, que é de raiz classicizante. Se nós estudarmos, por exemplo, as ordens e tudo o que é a linguagem clássica da arquitetura, nós vemos esta estrutura essencial do vocabulário arquitetónico, que se manteve durante milênios. E que a cor... Então, mas o que é que essencial você tem para dizer sobre isto? Tenho isto. Tenho a dizer que a cor, nos edifícios históricos, pobres ou ricos, etc., tinham esta fundamental estrutura fonética, gramatical, linguística, de organizar um vocabulário e destacá-lo. Depois, se é branco, se é preto, se é vermelho, já não sei. Agora, que havia esta estrutura linguística, havia e ela era marcada por cor. De todo o lado onde nós vivemos, no Brasil, na África, na Ásia, na Europa, Ásia. A cor também era usada em arquitetura para homogeneizar. Por exemplo, na zona de Coimbra, usávamos uma pedra, isso é muito semelhante a, geologicamente não é a mesma coisa, mas é como a vossa pedra-sabão, não é do Aleijadinho. É uma pedra muito fácil de trabalhar, chama-se pedra ansar. É uma pedra que se trabalha com canivete. Só que esta pedra não resiste nada. Quando fizemos um restauro daquele portal, descobrimos que esta pedra ansar era pintada com uma caiação à cor do calcário resistente do fundo. Portanto, qual era a função dessa cor? Era, como dizem na minha terra, fazer com que a bota batesse com a perdigota. Ou seja, com que este branco não existisse, mas houvesse uma ideia de conjunto. Portanto, a cor regularizava a apresentação. Do lado direito é outro caso. É uma igreja no Porto, em que, quando vocês entram, julgam que tudo aquilo é granito. Quando começam a olhar, tudo é pintado. Se vocês olharem, veem que é granito pintado à cor do granito. Que é um bocado... Os romanos são mesmo malucos, os portugueses também. O que é que leva uma pessoa a pintar o granito? Tinha uma lógica. É que para fazer esta igreja, usaram o granito de várias pedreiras. Tinha cor diferente. Portanto, se vocês mostrassem a cor dos diversos granitos, aquilo era uma cacofonia, era uma confusão. Portanto, pintaram toda a igreja, imitar granito, regularizando a imagem.